Fala pessoal, bem-vindos ao Dicas do Lip. Vamos resolver a número 11 da prova da Escola Naval de 2023 para entrada em 2024. Lembrando que é modelo amarelo que a gente está usando. Questãozinha clássica que tem que ter todo ano do Botafogo. Dessa vez foi uma questão de combinatória. Tá? A gente vai ter o seguinte: a camisa de um grande clube de futebol carioca e mundial forçou. Meu amigo da banca. O mundial tu forçou, na boa. Forçou mesmo. Mas vamos lá. É formada por 7 listras verticais, frente da camisa, das cores preta e branca, conforme a figura 1. Tá lá. Então tem 7 listras verticais, como ele falou. A empresa que confecciona a camisa, ele não podia usar o termo capa, né? Mas, enfim. A empresa que confecciona a camisa. Não, capa é o Vasco, né? Ih, confundi tudo. Perdão aí, gente. Aos botafoguenses e vascaínos que estão assistindo. Desculpa, é que eu sou flamenguista e não decoro dos outros, não. Foi mal. Foi mal mesmo. A empresa que confecciona a camisa oferece modelos com diferentes maneiras de disposição das cores, das listras, né? E o clube exige que sempre exista a cor preta entre brancas e ou a cor branca entre pretas. Ok. Conforme apresentado na figura 1, que é a camisa original. E nas figuras também 2, 3 e 4 abaixo. Então, peraí. Sempre tem aqui, ó, um branco entre os pretos, pretos entre os brancos e por aí vai. Considerando apenas a frente da camisa e cumprindo a exigência do clube, quantos modelos de camisa podem ser confeccionados pela empresa? Olha, a questão ela não é exatamente trivial, não. Porque tem esse negócio aí de tem que ter branco entre pretos ou pretos entre brancos, ou alguma coisa nessa ordem que ele falou, né? Sempre existe a cor preta entre brancas e ou. Então, assim, você foca no ou, né? O e é que pode ser os dois ao mesmo tempo, mas você foca no ou. Ou a cor branca entre pretas. Então, na prática, o que acontece? Eu não posso ter. Dá pra medir, né? Dá pra contar quais são os casos que não valem. Eu vou fazer pelo destrutivo, me pareceu interessante. Eu tô fazendo essa questão pela primeira vez junto com vocês aqui no vídeo. Me pareceu interessante fazer pelo destrutivo. Por quê? Tô visualizando aqui que o que não serve pra gente. Tem essencialmente dois tipos. Claro que tem que contar bem, mas tem dois tipos de cenário que não servem. Não serve uma cor só, ok? E também não serve se eu tiver só uma cor em uma das pontas. Exemplo, é tudo preto, aí só lá na pontinha tem branco. Ou é tudo branco, e aí só numa pontinha tem preto. Isso não serviria, porque eu não teria nem preto entre brancos e nem branco entre pretos. Não teria nenhum dos dois. Legal? Agora, se eu tiver um em cada ponta, tipo assim, um preto na ponta, outro preto na outra ponta, o resto tudo branco aqui no meio, estaria valendo, porque eu vou ter branco entre pretos e isso satisfaz o problema, tá? Então, não satisfaz uma cor só. É óbvio que aqui eu só tenho dois casos, justo? Eu só tenho dois casos, que é tudo branco ou tudo preto. E também não vale uma cor em só uma ponta. Eu vou desenhar para ficar mais fácil de entender o cenário, tá? 1, 2, 3. Então, não valeria esse caso aqui, ó. Bom, tem dois equivalentes, né? Tipo, tudo branco, 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 6 brancos aqui seguidos e o último preto. Também não valeria se fosse simétrico, né? Se fosse o primeiro preto e o resto branco. Como eu falei, o primeiro preto e o resto branco também não valeria. E não valeria se eu trocasse o preto com branco. Então aqui no total tem 4 casos que não valem. Eu só desenhei 2, eu sei. Mas não tem por que você desenhar todos, né? Se você entende a montagem, a gente tem 4 casos aqui que não valem. A pergunta é, será que tem mais algum caso que não vale? Na verdade tem. Tem. Porque olha só, eu botei uma vez só o preto na ponta, certo? Mas se eu tivesse 2 pretos na ponta,
Também não poderia, porque eu teria branco de um lado e preto do outro. Não estaria entre, certo? Isso me mostra que, bom, eu não vou escrever 4 casos ainda não, tá? Eu vou continuar a minha contagem. Eu vou apagar esse caso aqui segundo, que na verdade ele seria o extremo. É outra forma de caso que eu vou querer colocar. E como que eu percebi isso? Opa, botei errado. Como que eu percebi isso? Montando. Eu comecei a montar e percebi que se forem 2 pretos na ponta também seria ruim. Percebe? Então aqui é só tu prolongar. Eu não vou ficar desenhando tudo de novo não, tá? Então eu teria B, 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 B. 3 P's também daria ruim. Se fossem 3 B's e 4 P's, também daria ruim. 2 B's e 5 P's também daria ruim. E finalmente, 1 B, 6 P's também daria ruim. Na verdade, eu tinha visto aqui separado, né? Mas dá pra juntar. E olha só, quais são os casos que não servem? Esses 2 casos que eu tinha escrito antes, eu mudei um pouco a forma de montar, né? Eu comecei olhando separado e tá tudo bem. Importante você contar os caras. Mas a real é que você tem isso aqui tudo, né? É só isso? Não, não é só isso. Por quê? Todos esses casos aqui do meio, dá pra multiplicar por 2. É literalmente inverter a ordem, escrever ao contrário. Eu não contei os casos em que eu escreveria ao contrário, tipo, começar com 1 preto e depois 6 brancos. Eu não escrevi esse caso em lugar nenhum. Eu comecei por 1 branco e 6 pretos, tá? Então, esses casos aqui do meio é vezes 2. Isso tudo é o que não serve, tá, gente? Então, eu vou apagar isso aqui, porque acabou sendo desnecessário. Eu botei na mão todos os casos que não servem. Vou dar uma chegadinha aqui pra direita. Melhorou um pouquinho. Então, quantos não servem? 1 do primeiro caso, mais 2 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque esses 6 casos ficam vezes 2, mais 1 do último caso. 12 com mais 2 são 14 casos que dão ruim pra mim. Aí realmente são só esses 14. Porque se eu botar, por exemplo, aqui tinha 2 pretos. Se eu trocar esse branco com esse preto, já passa a valer, porque eu vou ter um branco entre pretos. E aí tá suave, beleza? Então, a gente vai ter aqui que o total nada mais é do que você fazer... São 7, né? 2 elevado a 7. Para cada faixa, eu escolho se é preto ou branco. Só que 2 elevado a 7 dá 128. Certo isso? Então, a nossa resposta vai ser 128, que é o total, menos 14. Acharemos 114. Eu enfatizei de fazer a questão... Não é ao vivo, né? Eu sei disso, eu tô gravando e tudo mais. Mas eu enfatizei de fazer a questão na hora que eu vou gravar. Eu não olhei essa questão previamente. Bem sincero contigo. Claro que eu poderia estar mentindo, né? Mas eu... Aí é a minha palavra. Com a minha palavra eu tô dizendo que eu não olhei. Teve gente que comentou que existia essa questão, mas eu juro que eu não olhei e nem tentei fazer antes. Agora, eu me forcei a fazer isso pra te mostrar como é que é a linha de raciocínio na hora. Como é que você pensa em fazer uma questão de combinatória na hora do vamos ver. Nem sempre tu vai ter a solução de cara decorada, pronta pra usar. Muitas vezes você vai ter que adaptar. Tranquilo? Então aqui, até é uma questão clássica, que é a questão das faixas. Só que ele botou esse detalhe aí de preto entre brancos ou branco entre pretos. Ele botou esse detalhe a mais aí. Tenta olhar pro que não serve. O construtivo, até por esse desenho aqui, me pareceu ruim de olhar. O construtivo me pareceu ruim. Então eu vou tentar olhar pro destrutivo. Eu fiz na mão os casos que não serviam. Ah, Felipe, não dava pra eu ter feito, sei lá, por fórmula ou qualquer coisa? Cara, se pá até dava. Mas eu não tô afim de pensar nisso. Eu já tô perdendo tempo com outras coisas na prova. Então eu não quero ter que pensar tudo. Ah, não, tudo tem que ter fórmula. Irmão e irmã também, se você consegue fazer uma parada na mão, especialmente se tratando de escola naval, faça. Faça a parada na mão. Não foi tanto caso não, gente. Até porque parte deles fica dobrado, né? É só multiplicar por 2. Belezinha? Tranquilo? Então a gente vai ter nossa resposta 114, letra C. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo, essa coisa toda que você já sabe.
Vamos para a próxima questão.